Então, gente, voltando à nossa aula de direito eleitoral, noções de direito eleitoral, fazendo essa abordagem da Constituição, vocês lembram que eu falei que nós temos duas partes. A parte lá do artigo 14 ao 17, fala mais dos partidos, dos direitos políticos, a questão das idades, o que pode para se eleger ou não se eleger. Então tem essa parte mais geral, digamos assim, e uma parte específica da parte da justiça eleitoral. O que é a justiça eleitoral no Brasil? Até para um conhecimento geral de vocês, não são todos os países, aliás, é uma minoria, né, que tem justiça eleitoral especializada nessa matéria. A grande maioria dos países, talvez por uma questão de confiança nos seus, no poder executivo, digamos assim, não tem essas desconfianças em relação à atuação dos mandatários, por exemplo, nós temos o próprio aparato do executivo, no caso da presidência da República, ou o ministério lá, faria a gestão das eleições. Só que acho que o Brasil, desde os anos 30, ele, até acertadamente, eu considero, ele colocou a justiça eleitoral como um aparato próprio. Então, além de nós termos justiça do trabalho, justiça federal, né, todo esse aparato de judiciário mesmo, nós temos um aparato só para cuidar das eleições e não deixamos elas a cargo, por exemplo, do Poder Executivo, de um ministério lá da Dilma Rousseff, ou enfim, do Presidente da República. Então, para ter essa separação, que é realmente, a gente está vendo agora pelos nossos casos, muitos casos de corrupção e de má gestão, digamos assim, que seria muito ruim para a democracia essa mistura ainda maior entre justiça eleitoral e o próprio poder político nacional. Então, nós temos essa diferenciação a partir do artigo 118, então Constituição Federal ainda, artigo 118 a 121, tá? Artigo 18 a 121 vai regulamentar o que é a justiça eleitoral. E lá no nosso edital aparece. A gente já meio que deu uma estudada nas nossas funções, que não são funções do direito eleitoral, não, são funções da justiça eleitoral. Então a gente já deu uma abordagem especificamente que dentro do direito eleitoral, tá? Dentro do direito eleitoral, que é amplo, tem uma parte que é a justiça eleitoral. Quais são as outras partes? Por exemplo, um advogado de direito eleitoral, ele trabalha na área de direito eleitoral, mas ele não faz parte da justiça, entendeu? Ele não, do aparato da justiça. Então ele está dentro do direito, mas ele não faz parte da justiça. Então tem essa diferenciação. A justiça eleitoral está dentro de toda a matéria do direito eleitoral, mas é uma parte. Então nós vamos agora estudar essa parte relacionada à estrutura, que é cobrado muito em provas também, tá? A partir do artigo 118, ele vai dar a estrutura que tem essa justiça especializada. Tá? Por que eu digo justiça especializada? Porque nós temos no direito uma nomenclatura para justiça comum e justiça especializada. Justiça comum são normalmente todos os tribunais, Tribunal de Justiça, que vai tratar de os casos mais variados possíveis, penal, civil, enfim, toda a, digamos, comum, porque ela não tem um assunto específico, ela trabalha muitos assuntos, muitos processos sobre vários fatos, vários assuntos. As justiças especializadas, por exemplo, a justiça do trabalho vai tratar especificamente só de casos relacionados ao processo do trabalho, a vínculos empregatícios. Então tem especificamente um foco. Justiça eleitoral só relacionada a processo eleitoral e direitos políticos, relacionada a essa matéria especificamente do direito eleitoral. Então é especialista nessa matéria, por isso essa nomenclatura, tá? Voltando para a nossa estrutura, o artigo 118 vai dar a estrutura e eu vou colocar aqui um quadro para vocês terem uma noção. A justiça eleitoral ela é composta pelo TSE, nível 3, TRE, nível 2, e aqui ela coloca uma diferenciação, a Constituição coloca juízes eleitorais, tá?
E aqui também serve outra nomenclatura, zonas eleitorais. Os cartórios eleitorais, que é onde vocês vão trabalhar quando vocês entrarem no tribunal, tá? Juízes eleitorais, juízes aqui eleitorais, zonas eleitorais e juntas eleitorais. Eu quero, como vocês, alguns de vocês já têm, digamos, uma experiência, embora o concurso de técnico, hoje, a grande maioria dos pessoal que entra no concurso de técnico tenha talvez uma formação jurídica ou pelo menos uma base boa do direito, não é pré-requisito. Então eu tenho que, às vezes, ser um pouco mais específico e mais básico em relação ao direito para um curso de técnico judiciário, justamente para abranger os vários tipos, o conhecimento prévio. O conhecimento prévio quer dizer que vocês não necessariamente saibam nada disso. Alguns, como já fizeram concurso, já têm um conhecimento anterior. Mas então eu vou tratar mais ou menos como se vocês não tivessem esse conhecimento. O TSE seria o terceiro grau de jurisdição, uma escadinha, digamos assim. O segundo grau, o TRE, e aqui o primeiro grau, o TSE. Isso é importante porque os recursos, por exemplo, quando vocês forem estudar ou forem ter um acesso a tudo como funciona um processo, quando ele começa, ele vai começar, dependendo do fato, por exemplo, ele pode começar aqui e ir para cima, por exemplo, daqui para cima. Exemplo, eleição de governador, registro de candidatura não começa aqui, começa aqui, porque é uma eleição que se dá no nível estadual, não municipal. Então aqui nós temos o nível aqui, Brasília, vou colocar aqui, nacional, caráter nacional, caráter estadual e caráter municipal. Isso aqui é importante para vocês também se situarem onde vocês se encontram. Então, por exemplo, uma eleição estadual para governador, o registro ele vai começar aqui e termina, digamos, aqui. Quando o TSE julgou o recurso de um indeferimento, indeferiu lá o registro do governador, sobe para o TSE e vai daqui para cima. Agora um prefeito. Prefeito, ano que vem nós vamos ter eleições municipais. Vai ter lá o prefeito, candidato aqui em Porto Alegre, por exemplo, tá? Ele vai ser julgado o registro de candidatura, primeiramente, aqui pelo juiz eleitoral, lá nas zonas eleitorais de Porto Alegre. E aí ele pode subir o recurso primeiro para o TRE, aqui, e depois, se ele não se conformar aqui com essa decisão, ele sobe para o TSE também. Então são 3 degraus aqui. Ó, aqui primeiro, depois aqui, depois aqui. Ou aqui. Por exemplo, presidente da República. Presidente da República, os processos vão começar aqui direto. É uma eleição nacional. Por isso que eu disse para vocês, vamos supor que a Dilma lá seja cassada pelo TSE, nível 3, tá? Se tivermos um recurso, ele vai um recurso para o STF, que não faz parte da Justiça Eleitoral. Isso vocês têm que saber também. O STF não faz parte da Justiça Eleitoral. Ele é um órgão Supremo Tribunal Federal. Ele está acima dessa divisão entre categorias, digamos, entre Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral. Ele está acima disso. Ele é o último degrau do judiciário no país. Então ele não faz parte da Justiça Eleitoral. Embora ele aqui nesse recurso, ele vai trabalhar as matérias. Tá? Ele, por exemplo, começou aqui, ou até mesmo quando começa aqui, ele pode haver um recurso para o STF, embora não faça parte da Justiça Eleitoral. Tá? Então o que eu queria para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona essa estrutura básica aqui da Justiça Eleitoral, dessa hierarquia. Também é importante vocês terem noção de que o TRE pode derrubar uma decisão de juiz eleitoral. E o TSE pode derrubar aqui a decisão do TRE e, obviamente, uma decisão do juiz também. Tá? Então, o TSE, hierarquicamente, é superior ao TRE, que é superior ao juiz eleitoral. Para quem está iniciando agora o estudo do direito, isso aqui é bem importante. Isso aqui funciona para vários ramos, digamos assim. Nós temos uma cadeira no direito que se chama organização judiciária.
Tá? Nós vamos estudar só esses organogramas, por exemplo. Aqui em relação, vou dar um exemplo, Justiça do Trabalho. Aqui é TST, aqui é TRT e aqui são as nossas varas trabalhistas. Exemplo de como funciona na Justiça do Trabalho. Não é o nosso caso de concurso. O concurso que vocês têm que saber é mais ou menos isso. E aqui, esse primeiro grau, talvez seja uma nuance diferente. A própria Constituição, na nomenclatura, coloca juiz em vez de colocar zona eleitoral. Hoje, acho que se o Constituinte fosse fazer hoje uma alteração, em vez de usar juízes, eles colocariam zonas eleitorais em vez de juízes eleitorais. Tá? Zonas eleitorais é um pouco mais amplo, assim, ele tem mais a ver com... Ele é mais sinônimo de vara trabalhista do que juiz necessariamente. Então, mas para nós fica essa nomenclatura juiz e juntas. As nossas juntas, o que são as nossas juntas? Elas funcionam só no período eleitoral. Elas servem para a eleição especificamente. Normalmente, o juiz é o presidente dessa junta aqui também. Então, ele meio que se mescla. Mas aqui há uma instituição, digamos assim, responsável por aquele períodozinho de eleição. O juiz ele vai ficar 2 anos lá. Mesmo quando, não, por exemplo, agora não é um período eleitoral. Está lá o juiz despachando, decidindo matérias, mesmo não tendo eleição. Ele existe por si só. Mas as juntas não. As juntas elas existem só especificamente naquele período eleitoral, que nós vamos estudar especificamente quando ele vai se dar. Então, passando por esse primeiro momento aqui, vocês se ambientarem, essa é a nossa justiça eleitoral. Esses 3 ramos, essas três hierarquias, digamos assim, e nós vamos agora esmiuçar o que cada um faz, que é o que nós temos o nosso concurso. Aqui nós já partimos da Constituição para o Código Eleitoral. O Código Eleitoral ele é anterior à Constituição. Ele é a lei... Aqui, Código Eleitoral. Ele é anterior à Constituição. É a Lei 4737 de 1965. Isso aqui, a ditadura recém tinha se instaurado no Brasil e tivemos a Lei 4737 de 65, o nosso Código Eleitoral. Muitas coisas dele já estão completamente em desuso e completamente sem aplicação na prática. As leis que vieram depois, a Lei 9.504, a 9.096, elas trouxeram muitas coisas que acabaram inutilizando alguns artigos do Código Eleitoral. Mas ele serve, e agora a gente viu quando saiu o nosso edital da CESP, muito para concurso público. Justamente por estar em desuso. Por quê? Porque eles querem justamente fazer uma restrição na aprovação. A banca, a gente sabe, quer o máximo de dificuldade para o candidato. Hoje nós temos muitos candidatos e também muita preparação, né? Você sabe muito bem disso. Então eles querem realmente ir lá na minúcia, na minúcia mais, às vezes, chinfrim possível do Código Eleitoral, eles vão lá e colocam uma questão da prova. Que é algo mais ou menos o que a gente viu no nosso edital, tanto de analista quanto de técnico. Eles esmiuçam ali o Código Eleitoral, às vezes coisas que na prática nós lá, eu na minha atuação lá como chefe de cartório lá em São Leopoldo, ou no TRE, enfim, não temos não temos uma visualização prática, às vezes, de alguns artigos que caem em prova de concurso, mas na prática não são utilizados. Mas é que a gente vai dar uma olhada no que cada um desses órgãos vai abordar, vai trabalhar, tá? Tirando algumas coisas que a própria Constituição traz, pequenas coisas, com nossas competências trazidas pelo Código Eleitoral. Aqui eu vou fazer uma diferenciação, uma tabelinha entre TRE e TSE, primeiramente. Depois a gente trabalha os juízes e as juntas. O TSE e o TRE, eles são compostos ambos por 7 ministros e aqui 7 juízes desembargadores.
7, 7. Tá, isso aqui tem que saber. Isso aqui cai muito em concurso. Eu arrisco a dizer que uma questão da prova de vocês é isso aqui, tá? Então, a gente vai dar uma olhada ali, vocês, quando forem resolver as questões, vão ver como cai essa primeira partezinha aqui em prova. Dos 7 ministros, eu quero que vocês guardem esses 3 números aqui para TSE e desse 7 para TSE 2212. Aqui é um macete que eu faço normalmente para vocês ficar melhor de decorar. É complicado às vezes decorar, então assim, 322 2212. Essa, ou para até ficar mais fácil aqui um pouco, vamos colocar 2221, tá? Para ficar 3, 2 e 1 ali. Por que isso? Aqui está a origem de onde vem esses ministros. Aqui, ministros. E aqui onde estão os nossos juízes, que às vezes são de classe ou desembargadores, tá? Desembargadores. 7 ministros, 3 pertencem ao STF, tem origem no STF, são lá ministros também do STF, tá? Dentre eles, o presidente e o vice-presidente. Então aqui você sabe, nós já vamos até ver aqui embaixo, nossa tabelinha, o vice e o presidente são juízes, são ministros do STF. E aqui o corregedor é do STJ, tá? Então, 3 ministros do STF. Hoje nós temos, para vocês só saberem, já devem ter ouvido falar neles, Dias Toffoli é o presidente do nosso TSE, o Gilmar Mendes é o vice-presidente e o Luiz Fux é o outro ministro do STF que está hoje como titular no TSE. Lembrando que eles vão ficar 2 anos e no máximo 4, que são 2 biênios consecutivos. Depois eles saem e podem até voltar depois futuramente, mas naquele período consecutivo é 2 anos ou no máximo 4 anos consecutivos, tá? Então STF nós já sabemos, 2 pertencem ao STJ, então são ministros do STJ, e 2 são advogados, tá? Aqui os advogados, e é o que a gente vai ter que saber esmiuçar, tá? STF, tranquilo, ministros do STF. Os advogados, o STJ vai ser, um deles vai ser corregedor, então vai ser eleito corregedor, tá? E os advogados é de uma lista, vai ser nomeado pela presidente da República, nomeia, e quem indica é o próprio STF, tá? Indicação do STF, nomeação da presidente da República. Gente, isso aqui cai quase em todas as provas de concurso, cai essa questão. Então, eu digo assim, isso aqui tem que saber realmente de cor. Tem outras coisas ao longo da matéria que eu vou dizer assim, isso aqui até não precisa tanto assim, mas isso aqui vocês têm que saber realmente. E os 7 juízes ou desembargadores do TRE, origem, aqui 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 são juízes do Tribunal de Justiça. 2 advogados também aqui, advogados, e uma é do TRF. No caso aqui, vai ser do TRF da 4ª Região. Então, juiz do TRF, origem, tá? Essa diferenciação. Desembargador do TJ, esses 2 aqui, presidente e vice-presidente, vão ser desembargadores do TJ. No TRE do Rio Grande do Sul, na nossa aula de regimento interno, nós vamos ver que o corregedor também é desembargador. Normalmente o vice aqui, ele vai ser corregedor, tá? O que é importante para vocês que terem em mente que o presidente e o vice são desembargadores do tribunal. Pertencem a essa classe aqui, essa primeira classe. Juízes do TJ. Qual que é a diferença disso aqui? Isso aqui, a diferença é que isso aqui é do 2º grau. Desembargador é lá do Tribunal de Justiça mesmo. O juiz do tribunal, ele pode ser um juiz de 1º grau, lá de uma comarca, enfim, pode ser designado juiz para o TRE. Então, 2 vão ser juízes
aqui segundo grau e aqui o primeiro grau. 2 advogados, aqui a diferença é que também nós vamos ter a nomeação da presidência da República, tá? E a indicação é do TJ. A diferença são exatamente isso. E o que os concursos gostam de pedir para vocês? É justamente isso aqui, ó. É saber se vocês sabem que lá no TRE não é nomeação... Pô, Rio Grande do Sul, a Dilma lá vai se meter lá no Rio Grande do Sul? Porque às vezes meio assim, tipo, na hora que a gente esquece numa prova, fica assim, não, deve ser mais o governador, deve indicar, ou sei lá, né, como é que funciona. É lembrar que nos 2 casos aqui a nomeação é da Presidência da República, aqui é indicado pelo STF, lá em Brasília mesmo, e aqui o TJ indica os advogados para nomeação da presidente. Então, essa questão aqui é muito cobrada em prova. O juiz do TRF, tá, também é outra classe, é só um que vai ser juiz do TRF. Essa divisão aqui, como eu falei para vocês, guardem ela. Então guardem o 322 e o 2221 aqui. Isso aqui para vocês se guiarem. Se vocês lembrarem desses números, vocês vão ter noção de que é cada um, mais ou menos. Serve um pouco como uma memorização. Eu costumo utilizar essa divisão aqui para ficar melhor de memorizar. Outras características, as decisões irrecorríveis. Isso é a regra geral. Isso era lá nos nossos princípios, tá? Nós temos umas exceções, quando são contrárias à Constituição Federal, mandado de segurança ou habeas corpus. Aí quem seria o que jogaria a decisão aqui? Vamos supor que teve uma decisão do TSE que condenou lá ou denegou o habeas corpus de alguém que está preso. Aí, nesse caso aqui, o STF vai servir como quem vai julgar o recurso desse habeas ou desse mandado de segurança. Ou quando algo contraria a Constituição, também vai para o STF julgar. Mas de regra geral, as decisões são irrecorríveis.